Em junho de 2013, o Brasil foi tomado por manifestantes que protestavam contra tudo e qualquer coisa. Compreender o que levou as pessoas às ruas naquele ano e dar um sentido aos eventos subsequentes é o objetivo de O Mês que Não Terminou, disponível no Amazon Prime Video. Com narração de Fernanda Torres, ao longo de quase 2 horas, o documentário faz uso de um texto acadêmico, uma postura supostamente isenta e imagens conceituais para propor uma narrativa que culpa a economia e a Lava Jato por todos os males morais do Brasil. Mas não é somente sobre o mês que não terminou que falaremos neste episódio do Quarentena Cult. Vamos discutir também como o brasileiro gostou de ir às ruas e como tem usado cada vez mais da mobilização em massa para transmitir recados à classe política. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi e Paulo Pousonoff Júnior. E aí, minha Olá, gente? boa, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos direto ao ponto, esse é o Quarentena Cult. Nós assistimos filmes que estão disponíveis. Mulheres de Areia, Savak. Bastidores do Quarentena. No fim do programa você vai saber o que significa Mulheres de Areia que o Jones É que está eu tava falando. com a música na cabeça. Não tem nada a ver com o tema desse episódio. A gente escolhe aqui no Quarentena filmes que estão disponíveis nos principais serviços de streaming, discute esse filme e diz para o nosso espectador se nós recomendamos ou não que ele assista esse filme. E aí um de nós fica responsável por fazer a defesa. Filme, acho que não dá para chamar de defesa mais, mas o motivo porque o filme foi escolhido para ser debatido aqui no Quarentena. E eu vou passar, eu nem perguntei, eu vou passar a bola direto para o Evandro, porque foi o Evandro que descobriu este filme no catálogo da Amazon Prime Video e que fez com que a gente assistisse as 2 horas. Quanto que é? Quase 2 horas, né? 1h42. 1h42, que bom. Parece mais. A gente já fala mais sobre isso. E aí, Evandro, estava você um belo dia zapeando lá no seu video wall, na sua casa, e aí você descobriu esse documentário. O que te atraiu nele para O trazer? Evan tá passeando lá pelo centro acadêmico, daí a galera tava mostrando um filminho, parou lá, viu o filme, daí foi na Cinemateca, Isso. foi no Cine Passeio. A gente tinha algumas opções, né? Hoje a gente voltava a falar de Milada, Fútil Inútil, e ninguém nos ouviria, nos assistiria. Hoje a gente aproveitava a onda polêmica de analisar filmes políticos e agradar o nosso leitor, assinante e participar desse debate. Mas, tirando a brincadeira aqui, isso daqui é uma continuação da conversa que a gente estava tendo em alguns episódios atrás, que o Paulo Pozonov perguntou para a gente se achava mesmo, e com aquele tom irônico dele, de que alguém iria assistir o filme do Lula, se era relevante ou não essas obras a gente está aqui discutindo. Eu fiz um teste, eu peguei e coloquei no YouTube, e aí eu sugiro que todo mundo aqui faça em algum momento, nossos ouvintes, e coloque jornadas de junho, jornadas de julho, jornadas 2013, no YouTube, e veja todas as respostas que vai vir na primeira página. Se a gente não produzir conteúdos onde a gente consiga, de alguma maneira, dar um outro lado, um outro ponto de vista, Paulo, sim. Quando as pessoas precisarem buscar, quando uma professora da quinta série, da sexta série, pedir para os alunos escreverem sobre personagens históricos, presidentes do Brasil, sobre análises políticas, o que eles vão fazer naturalmente? Eles vão buscar da maneira na mais biblioteca. simples, que são documentários, são filmes, né? A gente fez isso muito, né? Buscava um filme, assistia e depois escrevia sobre aquilo. Então, na Biblioteca Pública do Paraná, como eu ia quando eu tinha 8 anos de idade, fazer meus trabalhos, comprar papel ao maço. Na coleção da Barça. Isso, Delta, Larousse.
Então, assim, apesar de não é popular, o Paulo, ninguém vai ver esse filme do Lula, mas o que vão assistir quando você colocar no teu Apple TV Lula e para ele recomendar conteúdo audiovisual para você? Vai vir Lula, o Filho do Brasil. O que vai acontecer quando alguém, a professora falar, vamos falar das mobilizações, jornadas de junho? A pessoa vai colocar lá, vai vir esse documentário, vai vir a série, que também está no Prime Video, onde tem todas Turra, tem o Paulo Capilé, agora eu esqueci o primeiro nome. Pablo Capilé, é Pablo Capilé. O Capilé, estão todos eles lá, tem todos os ativistas do coletivo, se você imaginar, eles estão lá, e se você continuar, é isso. Então, a história, eu venho afirmando que a história está sendo escrita, ponto. Mas ela está sendo escrita só por um lado. E a gente, aqui eu me sinto na tarefa, na obrigação e até na satisfação de trazer contrapontos, porque eu sei que depois do que a gente produz um conteúdo, a gente discute um conteúdo, ele vai ser indexado pelas ferramentas e vai servir sim como um contraponto para quem se interessar. As manifestações de junho, as jornadas de junho, ou a maneira que você quiser dizer, para mim é um assunto que eu já há algum tempo queria trazer para cá. Eu já tinha manifestado há muito tempo nas nossas conversas de bastidores, porque eu acho que ainda é um assunto que não foi completamente entendido, está muito distorcido, mas é um fator muito importante o que aconteceu. Existe um Brasil antes de 2013 e existe um Brasil depois de 2013. Então, eu acho que a gente precisa produzir mais conteúdos sobre isso, conteúdos com outros pontos de vista. E esse documentário que a gente trouxe aqui, é Um Mês que Não Terminou, ele é bom para fomentar que a gente discuta sobre as manifestações, não só de 2013, mas todas as manifestações de 2014, 2015, manifestações depois em 2019 e até essas agora que a gente está no meio, quando esse podcast for ao ar, a gente vai estar no meio das manifestações de 7 de setembro aqui no Brasil. Era algo que vinha acontecendo no mundo, a gente teve Primavera Árabe, a gente teve várias manifestações nos Estados Unidos, lá com Black Lives Matter, mas não só o Black Lives Matter, teve Occupy Wall Street, teve um monte de encadeamento no Chile, e que a pandemia deu uma sufocada e que agora, aparentemente, existe um ambiente onde essas coisas possam voltar a ser discutidas. Então, por isso eu trouxe e faço a defesa da gente discutir esse filme. Como eu já falei demais, eu queria começar escutando vocês, o que vocês sentiram. Primeiro, se vocês gostaram ou não do que vocês viram, quais foram os insights que vocês tiveram. Jones, você falou que tinha bastante coisa para falar, vou pedir para você começar, então. Opa, vou começar e já faço uma pergunta. Vocês preferem a Primavera Árabe ou a Primavera Zimmermann? Conseguiu quebrar o gelo já. Obrigado. Não, vamos lá. Eu não entendi a piada. Eu estou com um caderninho aqui. Vocês não conseguem ver. Teve espectador nosso reclamando do nível de piada aqui, viu, nos comentários. Teve sim. Quero deixar isso registrado aqui. Então vamos melhorar. Muito alto o nível também. Mande piadas novas no e-mail. Essa piada dos outros eu não entendi. Porque você não teve infância, não teve adolescência na década de 80. Se soubesse quem era Vera Zimmermann. Procurei no Google enquanto eu estou falando. Vera Zimmermann, agora eu entendi. Desculpa. Nossa, tem que explicar. Vamos elevar o nível do debate aí. Então, vamos lá. Cara, eu achei que tem umas coisas que o documentário, não que ele acerta, as pessoas que falam no documentário acertam algumas análises, alguns diagnósticos que eles fazem. Por exemplo, questão do PMDBismo. Isso já foi falado muitas vezes no podcast Ideias, depois no podcast O Papo que o PMDB meio que é o poder moderador ali do governo. Porque ele nunca vai deixar que o Brasil seja uma Venezuela e nem vai deixar que o Brasil seja o Canadá, evoluir a ponto de ser o Canadá. Os caras querem manter a mamatinha deles ali no meio, não vão para manter essa mamata. O
Brasil não pode ficar muito na pobreza, nem pode se desenvolver muito. Mas os caras, por exemplo, acertam na questão do PMDBismo, mas erram quando colocam o PMDB como uma força conservadora da sociedade. Desde quando o PMDB é uma força conservadora da sociedade? Daí, outras coisas que os caras acertam. O Pablo Capilé, ele fala da crise da mídia, depois do ninjismo. Ele acertou nisso, que esse ninjismo existe, está aí esse ninjismo. Só que não é a mídia ninja que é o protagonista do ninjismo. Quem é o protagonista? Tem 500 mil aí canais no YouTube, tem um monte de gente com site, mesmo conta no Twitter, 500 lugares aí fazendo, como ele diz lá, mostrando a própria história, a própria visão das coisas. Não é a mídia ninja, que ele acha que naquela época, talvez lá em 2013, ele achasse que ia ter esse protagonismo e tal. Não teve. Outra coisa Mas esse documentário, acho que ele é de 2020, tá? Então, as entrevistas são bem recentes. Sim, não. Então, que eu falo que lá em 2013 foi quando a mídia ninja apareceu, no meio das manifestações. E depois, hoje em dia, a mídia ninja não conta nenhuma história pessoal, conta a história que o partido que manda, as pessoas que mandam, na mídia ninja querem que conte, não tem nada de história ruim. Quem conta essas histórias estão por aí, contando no YouTube, essa profusão de ideias que seria muito maior se não tivesse tanta censura das big techs no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos os caras censuraram o Trump, mas o chefe lá do Talibã tá lá no Twitter firme e forte. Enfim, acho que nenhum dos dois devia ser censurado, viu? Não estou falando que o cara do Talibã, porque eu acho que tudo que ele posta tem alguma forma relevância, até para quem, obviamente, é contra, mas não precisa explicar isso, né, gente? Vocês entendem. Outra coisa que eu anotei, isso para mim é a maior acerto, não me lembro quem que fala isso, acho que é uma socióloga lá, mas é muito, ou um sociólogo, agora não lembro quem falou, que o Brasil virou o país da política, que fez uma passagem da cultura, né, o Brasil, para política na questão da autoimagem do país. Isso, para mim, é o maior acerto ali. Como eu falo, não é um acerto do documentário, é um acerto da pessoa que foi entrevistada, ela lançou aquilo ali, o documentário não explora isso muito, mas para mim é o maior acerto. O Brasil que sentava no bar, eu acho que é o cara que fala até isso, que ele viu isso, ele sacou. É um professor, Jones, é um professor da né? República. Não lembro o nome dele porque ele não é um personagem nacional. Isso, mas ele fala que ele estava indo, passou na frente do bar, tinha jogo da seleção brasileira na Copa das Confederações e ninguém estava falando do jogo, estava todo mundo falando de política. E aconteceu isso, é isso mesmo. Ninguém mais dá bola para a seleção, não é mais o país dos alienados, do ópio do povo. É um país melhor que aquele país, cabe ao pessoal. Você acha que é bom? Você acha que isso é melhor, Jones? Eu não sei se é melhor ou pior. Eu só diria que eu preferia aquele país antigo, porque eu não achava que o futebol fosse ópio do povo, nada disso. Essa é uma outra discussão. Mas esse país que todo mundo é político, que todo mundo tem uma opinião política, que todo mundo, sabe, que é um país polarizado ao extremo, eu acho que não sei, eu não gosto de viver muito nesse país, não. O Jones, eu embora... discordo frontalmente do que você está falando. Oh, maravilha. Não, eu só dizer que embora tenha essa declaração, e boa parte daqueles protestos, são vários protestos, né, diferentes que acontecem ali em 2013, de várias correntes político-ideológicas diferentes, mas uma das tônicas desse protesto era não vai ter Copa. Isso era uma das palavras de ordem gritadas ali, né? E, a bem dizer, houve a Copa. E enquanto a Copa do Mundo de futebol aconteceu no Brasil, o país parou para assistir a Copa do Mundo também, né? A Copa não foi um fracasso exatamente no Brasil, ainda que houvesse um movimento bem forte. Não, foi maravilhoso o período da Copa. Foi muito massa. Eu acho que foi a melhor Copa que já foi feita. Melhor Copa que já foi feita. Em termos de congraçamento entre os estrangeiros e a população local, todas as histórias que surgiram. Acho que o pessoal que veio para o Brasil ver a Copa gostou. Mas
também é outro assunto. Mas o Brasil mudou, aquela autoimagem do Brasil, do país da música, do futebol, mudou. O Brasil não é mais país da música e do futebol. Não sei qual que é a discordância do Evandro em relação a isso, mas o Brasil é o país da política hoje em dia. Com certeza. Não, o que eu discordo eu não discordo da afirmação, eu discordo da sua avaliação. Você falou que prefere um país X do que Não o posso país preferir? Y. Pode? E eu não posso discordar? Discordar da minha preferência não é uma avaliação, mas ok. Sim, sim, eu estou discordando de você, de você preferir aquele país. E eu acho que existe eu prefiro um outro país, então é isso. Não, maravilha, vamos lá. E também outra coisa aqui que eles mostram que eles falam que o campo da direita, que era desarticulado desde a ditadura, se uniu em torno de um tema só, que é corrupção, e que foi a Lava Jato e o antipetismo que trouxeram a corrupção para o centro do debate nacional. Putz, isso é uma baita de uma mentira. Isso é uma baita uma mentira, porque essa questão da corrupção era a questão mais explorada pelo PT logo lá no começo. O Maluf era corrupto, não sei quem era corrupto, todo mundo era corrupto. E o Lula, ele fez fama com qual frase dele? Os 300 picaretas do Congresso, não sei o que eram os corruptos. O PT sempre fez, o PT aliou-se à imprensa e dando dados e passando informações ali, fez essa aliança mostrando a corrupção de Collor, mostrando a corrupção de todo mundo, sendo a vestal naquele ambiente sujo, naquele ambiente podre. Enfim, diga, Savai. Eu só queria aproveitar esse momento só para fazer uma distinção para quem está nos escutando, nos assistindo e não viu o filme ainda e talvez não vá assistir, né? Mas é para falar um pouquinho da forma desse documentário. Esse documentário ele é escrito e dirigido por um cara chamado Francisco Bosco, que é o filho do João Bosco músico, né? Então o filho dele é um filósofo, jornalista, ensaísta, que escreveu e dirigiu esse documentário. E esse documentário tem, no texto de abertura que eu li, que foi escrito pelo Paulo, o Paulo citou ali um pouco, no texto é rápido, né, falando disso, que esse filme, ele tem uma aparência de um ensaio acadêmico. Não, eu ia falar isso, o texto, não, o texto não é aparência, o texto é um texto acadêmico. Assim, o texto que é lido... Tinha uma brincadeirinha no texto, né, da Petra Costa, não tinha? Ela aparece, o Paulo tinha feito uma primeira versão do texto em que a Fernanda Torres, que é a narradora desse filme, ela parece a Petra Costa do Democracia em Vertigem, né? Porque ela faz, de novo, aquele tipo de narração, contando uma história triste, né, a respeito daquele episódio. E esse texto que ela lê é um texto escrito pelo Francisco Bosco, que se parece, para quem não tiver o interesse de assistir o filme, se parece com aquele tipo de ensaio que era publicado nos cadernos de final de semana dos grandes jornais, em que alguém tinha lá uma grande ideia e ia se deter a ficar escrevendo sobre aquilo e com vários insights próprios e coisas assim. Aí, enquanto você tem isso, né? Esse é o fio condutor desse filme, e no meio eles fazem entrevistas com alguns intelectuais. A maior parte de esquerda, né? Mas não só. Tem outros intelectuais, outras pessoas. Um exemplo aí que o Jones já citou, o Pablo Capilé. Ele é um cara que aparece dando depoimento lá sobre a visão que ele tem lá de 2013. Mas tem outras figuras aí da intelectualidade brasileira que dão as suas próprias versões, né, as suas interpretações a respeito de alguns fatos históricos. Então, quando o Jones fala, o filme afirma que a direita se reorganizou no Brasil, né, só nesse momento, depois do fim da ditadura militar, é o texto do autor do filme afirmando isso, como se fosse um fato histórico, né? Diferentemente, não existe ninguém apoiando essa visão ali entre os entrevistados do filme. Ninguém corrobora essa visão. E o filme sequer se preocupa em construir uma narrativa para isso. É como se ele tivesse, a Fernanda Torres estivesse lendo o texto do autor do filme, e aí, no meio disso, ele é entrecortado por alguns depoimentos de alguns intelectuais.
É quase uma reportagem, né? Parece uma reportagem de jornal. E no meio disso tudo, para cobrir as falas, tem as imagens conceituais que eu também citei na abertura, que são aquelas, né, aquele monte de papel. Aí realmente é a parte que complica ainda mais, né? Porque, assim, você começa... Não, é a parte que dá comicidade ao documentário, né? É que assim, vamos lá, se você vai assistir o filme com algum senso crítico, que é o nosso caso, é o caso dos nossos espectadores aqui, você vai querendo entender que tipo de história está sendo contada, né? De que base parte o narrador dessa história. Então, logo no começo, você começa a se dar conta, né, de quais são as preferências político-ideológicas ali desse narrador. Ele vai oferecendo isso, vai desnudando isso ali com algumas frases, com alguns pontos de vista, né? E não necessariamente essa linha de pensamento é seguida lá pelos entrevistados. A maior parte, sim, mas não todos, né? Tem alguns nomes lá, por exemplo, Joel Pinheiro da Fonseca é alguém que é entrevistado ali nesse filme para falar sobre o impeachment da Dilma. E no meio disso tudo, então você tem essa linha, leitura, aí você tem as entrevistas e tem no meio ali uma espécie de vídeos ensaios, né? Não sei se vocês repararam nisso. São instalações, né? No final ele denomina cada instalação que foi usada, isso, né? Então isso só para falar sobre a forma do filme, tá? Eu nem entrei na discussão do conteúdo, mas quando o Jones fala isso, assim, o filme afirma tal coisa, de fato o filme está afirmando um fato histórico que a gente pode contestar aqui. Só numa defesa, assim, é um filme de esquerda, escrito com a lógica de esquerda, porém, ele não é tão vil quanto os outros documentários que a gente já falou aqui, como o próprio da Petra Costa, ou já até me fugiu o nome daquele, o Processo lá. Processo. Porque aqui ele tenta, pelo menos, ele tem um ponto, ele tem um lado, mas ele busca ouvir, tentar... Primeiro, ele tem algumas vantagens. Ele explica começo, meio e fim aonde ele chega. Então, ele começa com as jornadas, explica as jornadas, a série de protestos, protesto de impeachment, o impeachment, a onda de protestos e chega no governo Bolsonaro. Ele faz essa linha. Quando ele vai falar do impeachment, por exemplo... o documentário ele não esconde a fraude fiscal, né? Não esconde a manipulação de dados, inclusive deixa isso bem explícito, né? Mas ainda fala que ou impeachment ou golpe, como você quiser entender. Assim, é lógico que tem a editorialização normal e é pelo viés, o pano de fundo que acredita, mas não esconde um fato que o impeachment foi algo objetivo. Até a explicação, é jurídico ou é político, isso ajuda no debate, né? Porque realmente um processo de impeachment é tanto jurídico quanto político, desde que há um mínimo de segurança jurídica, você pode chegar em qualquer conclusão política. Não precisa daí, você perde a objetividade. E ele deixa isso claro, né? Outra coisa é a questão das imagens, e realmente, assim, isso mostra, e aí vem a minha crítica ao status quo atual da cultura. Nenhum documentário consegue preencher as 1h30 com imagem, sendo que você está falando de uma das coisas principais, mais relevantes que você teve. As jornadas de junho e as jornadas, e milhões de pessoas saindo às ruas em 2014, 2015. Você tem imagens incríveis e nenhum documentário ainda conseguiu mostrar esteticamente, visualmente, pictoricamente, para gente isso. Então, assim, o Petra Costa, Democracia em Vertigem, a gente falou aqui, é um monte de lenga-lenga. É lenga-lenga, é imagem relevante. Aquele outro do Processo, a mulher fica com a câmera parada lá durante 10 minutos na esplanada. Esse tem que usar um recurso de chamar um monte de artista que vai fazer para você começar a colher imagens, porque eles não conseguem fazer a cobertura de imagens, como a gente chama. Aliás, Evandro, o que eles usam, boa parte das imagens que são usadas nesse filme, elas são cedidas pela mídia ninja, tá lá nos créditos finais. Sim, então, sim. As imagens dos protestos, né? Os protestos, Mas veja, é que, só corroborando isso que você está dizendo, não é um trabalho documental. Aliás, chamar esse filme de documentário é até algo para ser discutido. É verdade, acho que não é um documentário. Eu não consideraria ele um documentário formal. Um ensaio fílmico. Paulo, juro para você que é esse termo que eu ia usar.
Eu ia fazer essa. Pare que você faz. O ensaio poético, filme. né? Mas porque ele tem isso, né? E ele tem essa. Porque, assim, um documentário de uma escola, né, mais tradicional, você ia presumir que o cineasta, para ter a ideia de fazer um filme sobre os protestos de 2013, ele estaria lá em 2013 fazendo ele mesmo, colhendo algumas das suas imagens, pelo menos, né? E nesse filme parece que a preocupação estética do visual, que é uma coisa que a gente fala aqui no Quarentena, até antes da gente entrar mais nessa onda de política, parece que o diretor do filme não tem nenhuma preocupação com isso. Ele franqueia isso para outras pessoas, para que elas venham e façam algum tipo de obra fílmica. Você lembra do filme Quanto Mais Idiota Melhor? Muito bem, claro. Lembra que tinha uma cena muito boa lá que ele ia tocar guitarra na loja de música lá e tinha uma plaquinha proibido tocar Starway to Heaven? Meu. Cara, não está na hora de fazer a mesma coisa no cinema nacional, não no cinema, foto, toda matéria, foto que vai falar sobre desigualdade, está proibido usar aquela foto daquele prédio no Morumbi, Eu lembrei dividido com a favela. Está na hora de proibir aquilo lá, porque todo santo filme, foto, livro didático, quando vai falar de desigualdade, tem aquela foto. Está proibido fazer uma plaquinha lá. É muita falta de imaginação. Super clichêzão. Super Deixa eu falar aqui minhas impressões rapidinho. Não vou tomar muito tempo de vocês. Primeiro, assim, eu achei confuso o documentário, porque assim, ele tenta ser isento, né? Ele tenta mostrar a esquerda e a direita, mas não consegue, assim, ele falha porque, assim, eu acho que a premissa do documentário é muito psolista, socialismo, é o Estado, aquela primeira parte, ele fala das manifestações de 2013 como uma insatisfação das pessoas em relação aos serviços do Estado. Ele trata a pauta progressista como sendo uma pauta legítima. Os partidos de esquerda têm a legitimidade de levar essas pautas adiante, coisas assim, né? E a segunda parte, que é depois aí da queda da Dilma, que daí eles entram num campo mais moral, que é o L do PSOL, que é como eles entendem a liberdade. Que daí, essa parte me deixou assim um tanto quanto revoltado, porque tinha umas, que você percebeu que a minha deixou ela explicação de revoltada. aqui deu uma fluída, né? Do Transicionando. Deu uma transicionada aqui. Porque assim, eles associam o conservadorismo, toda a base, né, da prudência em que se baseia o ideário conservador ao medo. Eles associam isso ao reacionário, né? Eles descrevem o reacionário como se fosse o conservador, o que não é, né? Eles associam isso ao medo. É o medo da mudança, da liberdade total, que vai deixar as pessoas confusas psiquicamente. Eu falei, nossa... Mas até nisso eles erram, né? A questão da liberdade, né? Por exemplo, eles citam lá o John Stuart Mill, comportamento não pode ter qualquer comportamento desde que não viole a liberdade alheia. E daí vem lá, mas ideologia de gênero é uma paranoia. Ideologia de gênero, então você não viola a liberdade de nenhuma criança enchendo ela de hormônio, cortando órgãos fora. Isso não é violar a liberdade, isso daí é exercer a liberdade, então. E uma última coisinha que eu queria falar, na verdade, foi o acréscimo aí que o Evandro fez no textinho. Ele tem razão. As pessoas, depois de 2013, pegaram gosto, né, por sair às ruas, para se manifestar politicamente. O Jorge disse aí que não curte muito, eu compartilho, assim, também não gosto muito desse Brasil. Mas, assim, esse negócio do brasileiro sair às ruas, eu acho que depois de 2013 a gente deu uma romantizada. Existe até essa ideia de que isso é a democracia em sua manifestação plena. Eu acho isso muito ruim, porque a gente vive numa democracia representativa. Então, sempre que as pessoas estão pensando em sair às ruas, as pessoas estão pensando em sair às ruas agora, em massa, no dia 7 de setembro, eu vejo isso como quase uma confissão de derrota. Apesar de ser assim, até, vou confessar, é meio legal assim, ver aquela multidão e tal, mas é uma confissão de derrota. Porque, assim, teoricamente, a gente deveria ter canais institucionais para as pessoas manifestarem as suas vontades. Isso deveria estar funcionando ali. Mas a rua, o espaço público, a polis, ela é um canal institucional da sociedade para as pessoas se manifestarem. Veja,
não existiria impeachment da Dilma sem esse canal público de manifestação. 100 milhões de pessoas estariam indo às ruas para fazer isso. Mas você acha que isso não se deu porque justamente os representantes ali do Congresso, eles precisavam ouvir, né? Falava muito isso. Precisamos ouvir a voz das ruas. Mas me parece que assim, a gente vive numa democracia representativa. Eu acho que essa parte... Porque a parte das ruas, Evandro, representa um risco também, né? Sempre tem um risco da violência e tal, sempre descamba por esse lado. Então, acho que assim, numa hierarquia... Aí eu também tenho que... Desculpa, mas você falou sempre descamba para a violência, né? Não, pode descambar. A gente viu manifestações agora que não teve nenhuma... Não falei... Eu falei sempre... A gente mais vê, por sinal, é não descambar para a violência. Se eu falei sempre, tem o risco de descambar para a violência. Não acho que sempre descambe, mas existe sempre o risco. Agora mesmo a gente está falando das manifestações de 7 de setembro e já existem histórias de que pode ter gente infiltrada que pretende promover quebra-quebra. Então, Sim, Paulo, mas ao mesmo tempo, além de ser legítima essa pressão popular, ela é absolutamente legítima dentro do regime democrático. No caso de 2013, essa pressão ela surtiu consequências, ela teve efeitos imediatos. Aquela história lá do não são pelos 20 centavos, teve esse início lá, o protesto pelo aumento todas as capitais passagem do transporte público. As capitais recuaram por pura pressão social. Sim. E eu me recordo perfeitamente dos parlamentares brasileiros avaliando o que estava acontecendo, dizendo, não, realmente a pressão popular foi muito grande, não tem governante que não esteja sujeito a isso. Então, existe uma razão de ser nisso, né? Não é a deturpação da eu não acho que seja. Mas deixa eu só explicar por que eu estou falando disso, assim, do perigo da gente partir para uma espécie de... É uma ideia de democracia direta. Eu sei que não é exatamente isso, mas é uma ideia ali. O perigo que está por trás disso, agora usando mais a manifestação de 7 de setembro porque essa aí de 2013, me parece que ela encontrou ouvidos. O meu medo é sempre, quando multidões saem às ruas, em casos específicos, de essas multidões não encontrarem ouvidos. Me parece que talvez a gente possa estar num ambiente meio cínico, assim, em que as autoridades se sintam à vontade para desprezar a voz das ruas. Isso é uma preocupação que eu tenho, assim, mais especificamente em relação agora. Desculpe, assim, eu preciso interromper porque eu acho que você não está conseguindo fazer uma avaliação com maior expansão, assim. As manifestações das diretas já, elas levaram 2 anos para ter resultado. No momento que as pessoas nem poderiam ter saído das ruas. 2013 produziu resultados na prática reais. A maioria das pessoas a maioria dos brasileiros colocou o PT e elegeu a Dilma. O André Vargas era presidente do Congresso e ele estava encampando a PEC 33. A PEC 33 era para evitar que o Ministério Público conseguisse ter o poder de investigação. A PEC 33 estava nas manifestações e as pessoas foram lá e falaram não à PEC 33. E o governo, que foi eleito por aquelas pessoas, né, veja, a gente sabe que ali a maioria, no primeiro momento, eram pessoas de esquerda, era o MPL, o Movimento Passe Livre, e o PSOL nascendo ali, e vários movimentos identitários que não existiam no Brasil. Você não tinha essa força do movimento identitário, que também nasce ali em 2013. Então, veja, as reverberações. Se hoje a gente fala em política identitária, progressismo, não sei o que lá, isso nasceu ali em 2013. A PEC 33, que ia acabar com as forças-tarefas, ia impedir que o Ministério Público pudesse investigar, seria uma atribuição só das PFs ou dos GAECos, não foi para frente. Imagina o que seria a Lava Jato, que estava começando em 2012, né? E você matar isso logo no começo. Era óbvio que eles queriam fazer isso. Então, teve os efeitos de curto e longo prazo. Você teve, sim, o nascimento da direita naquele momento. Veja, as pessoas indo à rua, você ainda teve o nascimento da direita, não existia a direita, a nova direita, o movimento conservador, o movimento liberal. Até 2013, se você entrasse numa faculdade e falasse eu sou neoliberal, você estava expulso da universidade. Estou exagerando, gente, eu sei que não é assim, mas
enfim, todos nós aqui já passamos por universidades e você sabe que o neoliberalismo sempre foi um tom pejorativo para usar isso, como hoje é usado o tal do radical, extremista, né? Todo comentarista de internet virou um ativista supremacista branco hoje em dia, né? Esse era o neoliberal dos anos, começo dos anos 2000, quem defendia a privatização, Estado mínimo, princípio de subsidiariedade, essas coisas, tinha que falar bem baixinho, só com os seus, porque senão tomava bomba onde estivesse. Eu discuti muito com o Leonard Locke no CACUS, Centro Acadêmico de Comunicação Social. Eu era o neoliberal, ele não. Então, eu sei, aqui, vários dos nossos integrantes aqui não eram neoliberais na época, mas o fato, Paulo, então, assim, objetivamente, as coisas podem dar resultados no curto e no longo prazo, mas objetivamente, tudo sempre deu resultado. O impeachment da Dilma não teria acontecido se as pessoas não tivessem saído 2 anos antes às ruas. Que não teria acontecido se esses movimentos, como nas ruas, MBL, não tivessem nascido lá em 2013. A gente está falando de 3 anos, né? Você acha que teria movimento político suficiente, força para prender o Lula, se as pessoas não tivessem saído das ruas e mostrado apoio à Lava Jato? Feito vigília pela prisão? Não teria. Tanto é que, assim que a Lava Jato perdeu o apoio popular, ela perdeu o apoio popular depois desse circo midiático que foram o vazamento das mensagens, das supostas mensagens dos integrantes da Supremo, ministro Fachin, Gilmar Mendes, todo mundo que falou durante 6 anos que tinha que defender a Lava Jato, Curitiba era responsável. Do nada, quando perdeu a opinião e também a saída do Moro do governo, quando você teve a divisão da direita, quando você teve... Eles se sentiram fortes para começar a minar e destruir a Lava Jato. Assassinato de reputação, tudo isso aconteceu. E as pessoas não foram depois para a rua para defender esse legado. Então, deixou de ser popular, deixou de fazer pressão também. Mas você acha que as autoridades de hoje estão dispostas a ouvir essa tal de voz das ruas? Sempre. Não existe a menor possibilidade de, se a voz das ruas forem relevantes, eu não estou falando que é qualquer protesto, eu estou falando relevantes, como do impeachment. Vamos lá, as manifestações pelo impeachment da Dilma. Aquilo eram milhões de pessoas nas ruas, em 500 milhões de cidades. Ela não tinha condições, pela popularidade anterior às manifestações, ela nunca teria caído. O Eduardo Cunha nunca teria aberto o processo. O status quo teria achado uma organização. A partir do momento do rompimento da sociedade com a classe política, alguns políticos tiveram que fazer as suas escolhas. Óbvio que houve, sim, os conchavos para tentar tirar ela por causa também da Lava Jato, para achar algum tipo de acordo nacional. Isso é óbvio, é só ver depois todos os desdobramentos que o PP veio fazendo aí, né, entre outros partidos, nesse acordão. Mas é um fato que a pressão gera resultados. Você acredita que se as manifestações agora de 7 de setembro forem grandes, isso vai ter algum tipo de repercussão imediata política? Eu não sei se imediata, por isso que eu falei, elas tanto porque a gente tem repercussões imediatas. Curto, né? Para mim, as diretas já não tiveram repercussões imediatas, se você olhar para o período que ela foi feita. Né? Mas ela teve uma repercussão a médio prazo. Né? O sistema não mudou a partir mas mostrou uma insatisfação grande pela vontade de participar do processo democrático, que já não poderia mais ser esquecido pela classe dominante, por quem detinha o poder. E vamos lá, hoje a gente está falando, no meio das manifestações, de um ministro, o Ricardo Lewandowski, que publica um artigo onde lembra que quem fizer insinuações a uma revolta ao artigo 142 pode ser penalizado por isso. Se isso não é pressão, ou seja, um ministro que não deve se manifestar, né? O ministro do STF, ele só deve responder, ele não deve se manifestar, eles não são agentes proativos, eles são agentes reativos, eles têm que proteger a Constituição, certo? O cidadão com a Constituição, é isso que eles são um guarda-chuva
Constituição. Então não tem por que eles estarem emitindo opiniões políticas, falando, se lembra que homicídio é crime? Eu só queria lembrar que, sabe, eles não precisam fazer isso. Se eles estão fazendo isso é porque já existe uma pressão antes. Então, depois, eu não posso te afirmar se vai ser imediata ou se vai ser a longo prazo, mas eu tenho certeza que, dependendo do volume, é sim relevante. É sim relevante e gera... Mas aí eu ia acrescentar um outro elemento que a gente tem no Brasil de hoje, que assim, é diferente das manifestações de 2013, das diretas já, e de quaisquer outras manifestações aí contemporâneas, que é um ineditismo, que assim, todo mundo vai sair às ruas lá no 7 de setembro para defender a liberdade de expressão e tal. Essa é a pauta. O que isso significa, né? A gente sabe que é contra ali o STF, o judiciário. Então, assim, eu nunca vi uma manifestação contra o judiciário e o STF, que assim, eles não estão sujeitos a esse ciclo do poder eleitoral como o executivo e o legislativo. Não vem de hoje, Paulo. Que foi o caso Lava-toga não é uma coisa de hoje. Hã? Lava-toga não é Não, uma sim, coisa mas de as hoje. manifestações saírem para isso, uma manifestação desse tamanho para isso, e aí assim, o que eu não consigo enxergar o efeito dessas manifestações é por quê? Porque é um poder que é praticamente vitalício, eles são obrigados lá a se aposentar com 75, se não me engano, né? Então, assim, eles não estão sujeitos a essa pressão, sabe? Eu preciso ser eleito. Então, A pressão pública que se impõe sobre ministro do Supremo agora é diretamente relacionada ao fato do quanto esses ministros se expõem também ao escrutínio público. Sim, eu Então, concordo com você. à medida que eles aparecem, se manifestam, como é o caso que o Evandro citou, assim, vem um ministro e emite uma opinião no artigo de jornal, assim, tomando posições antes de ser provocado, é evidente que ele vai estar sujeito ao escrutínio público, não vai? Não, sim, eu concordo com você. Mas deixa eu voltar, Paulo, que eu acho que você não entendeu parte do meu argumento. Eu entendo que, mas o que a gente pode fazer com o STF? Para mim, a gente pode fazer muita coisa. Mas acontece o seguinte, o que o Jones está rindo aí que me fez eu me perder? Jones, para quem está assistindo a gente, o Jones mudou agora a imagem ali de fundo dele e pôs um Pablo Capilé ali para acompanhar o debate com a gente. Foi isso. Paulo, quando eu falei da Lava Jato, a Lava Jato ela estava andando como Lava Jato quando ela tinha o apoio do STF. Veja, o STF nunca fez a Lava Jato avançar. Eles sentaram em cima dos processos com foro e nunca condenaram, quer dizer, condenaram um ou dois ali. Foi deprimente a atuação deles. Mas enquanto havia a popularidade da Lava Jato, eles validavam. O Fachin ficou durante anos falando que a competência para julgar o Lula era do Moro. Anos. Ele ficou durante anos. Do dia para a noite ele falou, não é. Desculpa. Na verdade, eu estava interpretando errado e agora eu tenho que mudar. Depois que ele foi condenado por todas as instâncias, eu vou jogar ele para a Justiça Federal de Brasília, onde vai poder ser anulada todas as provas, já que o juiz era incompetente para sequer assinar uma delação premiada, tá? Quando que isso aconteceu? Quando a Lava Jato perdeu o apoio popular. O que está acontecendo hoje no Brasil? Hoje no Brasil você tem deficiências democráticas em todos os setores, certo? Tanto no Congresso, nos três poderes, inclusive no Ministério Público, que é o quarto poder, apesar de não ser assim definido oficialmente, mas ele não responde a poder nenhum, logo ele é um quarto poder. Os quatro poderes apresentam as suas deficiências, certo? Mas você já tem toda uma cobrança sobre o executivo. Você já tem o próprio STF atuando como um contrapeso em cima do executivo. Você tem sim o Congresso atuando como um contrapeso em cima do executivo. Veja, o Senado está sentado em cima da indicação do ministro do STF nesse momento porque não quer dar o braço a torcer para o executivo. Então, esses dois estão mostrando sim os seus contrapesos, certo? O fato é que não existe uma reação da parte do executivo que não afete em si a própria ideia de pesos e contrapesos, porque o executivo tem a força. E aí é normal, o executivo não pode reagir. Eu entendo isso. Ele não tem meios de reagir, além da maneira legal, que é entrando com recursos, entrando com pedido de impeachment, porque qualquer outra reação dele vai ser com força, e aí você não tem mais democracia, certo? Os outros poderes não têm a força, eles têm a caneta. Então eles podem se ceder.
porque a gente nunca ficou preocupado com uma caneta. Mas o que o STF tem feito, e é muito claro, ele está sim se excedendo e ele está desmonetizando canais conservadores, ele está prendendo pessoas, está esquecendo que existe uma tal de imunidade parlamentar para a palavra, que fala que pode proferir qualquer tipo de mensagem, ele esquece do qualquer, ele lê o qualquer, mas não interpreta mais como qualquer, fala qualquer, porém, não aquelas que me afetam. Ele cria inquérito sem denúncia do Ministério Público, ele é vítima, cria o inquérito, ele investiga e depois ele mesmo vai julgar. Os ministros constantemente estão emitindo opiniões e não se declaram impedidos para julgar os casos que eles estão emitindo opinião. Como que o Barroso pode julgar a inconstitucionalidade do voto impresso se tivesse sido aprovado pelo Congresso, sabendo de todas as afirmações que ele fez sobre o voto impresso? Isso é ilegal, é inconstitucional, ele está impedido sim para falar sobre isso. Eu concordo em tudo, onde é que a gente discorda, então? Onde a gente discorda é que se houver a pressão, e eu não estou pedindo que as pessoas vão fazer pressão, o que eu estou falando é, se houver uma pressão relevante, no mínimo esse poder vai ficar acuado com os seus excessos. E talvez repense que a melhor saída não é continuar no caminho dos excessos, porque isso tem uma insatisfação popular muito grande. Mas o melhor caminho é recuar e voltar a olhar para a Carta Magna e dali partir para ajudar a democracia, respeitando a independência dos outros poderes. Não, né? entendi, e respeitando as liberdades que... individuais. Mas se não houver a pressão, o que pode acontecer? É eles avançarem ainda mais. Então, para mim, é efetivo. Entendi, a gente está vivendo um momento histórico aqui. Você está sendo otimista e eu não. Eu não acho que... Eu nem estou sendo otimista, porque eu não estou falando que vai ter milhões ou não vai ter milhões nas ruas. O que eu estou falando é que se tiver, vai haver uma pressão. De algum tipo de transformação, de autocrítica. Eu não porque teve, Paulo, teve, sim, todas as vezes teve. Eu estou falando, em todos os casos que a gente está citando, teve transformação. A PEC 33 caiu. Não, tá bom, mas assim, nesse momento eu não consigo ser... mas não é baseado no histórico. É só um medo novo que você está tendo. Um feeling. Um feeling, perfeito. Pô, eu me estendi demais, né? Dei palestrinha aqui agora. Depois desse tutorial falado da Gazeta do Povo, vamos passar para as recomendações. A menos que alguém tenha mais alguma coisa a falar. Não, a gente tem que ir para as notas antes das recomendações, né? Isso. Mas isso. Já encerrou o debate sobre o filme, é isso? Vocês estão encerrando. Por favor, cara, ele tem 55 minutos de debate. Então tá bom. Então eu tecerei os meus comentários finais sobre esse filme na minha nota, então, já que estão me cerceando o meu direito de manifestação aqui. Tá aqui, na Constituição, Ricardo Sabag não terá direito. Fala aí, Ricardo. Você quer ir para as notas já? Você quer... o Jones conduziu aí, ó. Eu vou chamar a vinheta, daí você emenda, tá? Chama a vinheta. Notas. Agora você viu um card na sua tela dizendo notas, em que a gente vai dizer que nota a gente dá para esse filme. Eu não consigo dar uma nota muito boa para esse filme, embora eu não desrecomende que você, nosso espectador, assista esse filme. Eu acho que vale assistir ao filme, de um grande espírito crítico. O filme tem alguma questão positiva, que é trazer essa temática debate. Ele não é desonesto quando consegue trazer fontes diferentes para confrontar algumas ideias, né? Embora ele, a voz ativa ali do narrador, ela tenha um posicionamento que fica bem evidente pelo que ele diz e também por algumas pessoas que são ouvidas ali, que para mim não entendi muito bem a escolha. O filme gosta de ouvir muito psicanalista, né? Assim, não tô querendo desfazer a opinião de quem é um psicanalista, mas não sei exatamente onde que contribui para o debate, esse debate político, nesse caso, exceto por ser uma pessoa que tem uma posição política como qualquer um de nós teria. Então, eu acho que o filme ele tem algum mérito de trazer esse debate à tona, de trazer essa discussão, de não ser completamente desonesto, mas acho que erra muito na forma. A forma faz com que você tenha que ter uma disposição de ver um vídeo ensaio e tal, e ali no pano de fundo daquilo você vai ter questões importantes. Acho que
A gente poderia até discutir mais. O debate, se você fala em julho de 2013 para frente, são muitas possibilidades, muitas entradas possíveis de conversa, né? Então, falar dos movimentos que surgiram a partir disso, do próprio impeachment da Dilma, que a gente já discutiu aqui antes, do florescimento de Bolsonaro como um candidato relevante à presidência da República, que veio a ser eleito como presidente da República. Então, daria N entradas possíveis de debate e a gente acabou concentrando em algumas delas. E não vamos ficar 4 horas aqui debatendo o filme, né? A forma do filme reduz a importância dele para mim. Então, eu vou dar uma nota 4, porque eu acho que ele poderia ser um filme mais médio, mais assim aberto a públicos diferentes, mas ele escorrega muito nessa visão ultra progressista que ele tem ali, desqualificando um pouco do debate do outro lado, né? De alguma forma, parece que o narrador vem munido da verdade ali sobre os fatos inquestionáveis. E também porque é uma experiência um pouco aborrecida assistir. O filme é sonolento por conta dessas coisas e tal. Eu não consigo dar uma nota acima disso. Mas não desrecomendo. Quem quiser assistir para ver aí alguma coisa e é interessado, talvez possa gastar bem o seu tempo. Deixa eu emendar aqui, porque assim, eu desrecomendo e vou dar uma nota super baixa. Eu vou dar uma nota 1 para esse filme. Eu, assim, achei esse filme super insuportável, achei ele confuso. Teve uma hora do filme que eu fiquei pensando assim, nossa, esse filme é honesto, né? Porque ele está mostrando os dois lados, mas não sei, fiquei com a impressão de ser uma coisa. Colocaram ali os dois lados justamente para eu não poder fazer uma crítica aqui, mas daí o texto do Francisco Sim, Bosco, né? eu falei com o Francisco Bosco antes de começar o podcast, e ele falou, eu coloquei as outras pessoas lá porque eu estava pensando na crítica que viria do senhor Paulo Pousonoff. Então, Eu queria evitar qualquer tipo de crítica nesse então eu vou momento. aumentar a nota, vou colocar a nota 8, porque já que o cara pensou em mim, assim, é um negócio fenomenal, né? Não, tô brincando, vai nota 1 mesmo para isso. Eu achei uma experiência, não me acrescentou muita coisa na vida. Jones. Nota 1, recomendo no lugar de assistir esse filme. Tem no YouTube um vídeo de 10 horas uma parede com tinta secando, é melhor que esse filme. Tá lá, é só colocar assim. Não, Vocês acharam tão baixo o nível do filme, assim, de verdade? Cara, assim, ó, a gente deu notas altas aqui, né, para o processo, né? Porque assim, foi uma conversa divertida. Eu acho que é um filme que ele reduz até as possibilidades de diálogo e tal, um negócio pesado, sério, pretensioso, com Pretencioso é bastante mesmo. aquelas instalações, aquela coisa, o cara com no túnel lá com uma lanterna, assim, aquela coisa, umas coisas meio óbvias. Eu realmente não recomendo ninguém assistir, não. Não, porque, cara, assim, valeria a pena que eu vou ficar sozinho na minha nota 4. Cara, 4 você é generoso. Trouxe uma coisa inédita, alguma coisa assim, nossa, grande sacada. Eu já vi. Qualquer um que lê jornal todo dia já viu tudo que está lá no documentário. Eu acho que, como peça de debate, o filme serve. Se a gente tivesse lido o texto do cara, ok, você pode discordar de um monte de coisa, de um monte de conceito que ele traz ali, de querer reforçar uma coisa ou outra, mas eu entendo que é uma peça de debate honesta nesse sentido. Representa a verdade sobre os fatos? Não. É por isso que eu digo que eu não acho que não dê nem para. Não é nem sequer a intenção do filme. Bom, eu vou dar uma nota 2 aqui, já para resolver a parada da nota, porque, assim, eu acho que vale a pena assistir, porque eu, quando assisto esses documentários, o processo, eu assisto mais um monte de porcaria que eu não trago aqui, porque daí o nível é mais baixo ainda do que isso que a gente está fazendo, mas é porque isso me desperta. Eu fico brigando com a TV, eu fico discutindo, eu fico lembrando, mas você não mostrou isso, mas eu fico tipo o Alborguete, assim, sabe? Ah, que pouca vergonha isso que você está mostrando. Então eu fico revoltado e eu fico com uma adrenalina. E o mais importante, eu gostaria que isso despertasse também esse senso de indignação no núcleo com o qual a gente conversa, né? Com as pessoas moderadas, com as pessoas que têm uma visão liberal, que têm uma visão conservadora, né? Que se animem a produzir conteúdos que façam o contraponto da história. Eu volto a afirmar,
Assim, esse filme ajudou a gente a produzir um conteúdo de 1h20, vai ter esse podcast, dando um contraponto para as manifestações, para as jornadas de junho. Esse conteúdo em si, essa crítica, ele é um metavídeo sobre as manifestações de junho, que com um bom SEO a gente talvez consiga mais relevância. Mas despertado muito pela indignação de ver que a história não está sendo escrita de uma maneira plural, certo? Ela está sendo escrita de uma maneira parcial. Se mais pessoas estiverem indignadas, talvez a gente tenha mais material sendo produzido que mostre ou que pelo menos equilibre o jogo da narrativa histórica. Então, por isso que eu incentivo que veja, porque você vai se indignar e talvez surjam entre os nossos leitores, entre os milhares dos nossos leitores, entre as dezenas de milhares entre os nossos assinantes, projetos que ajudem a tornar esse mundo mais plural e que ajudem a propagar mais ideias liberais por esse país. Um outro jeito de você ajudar, além de você colocar uma câmera e contar a sua história, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, é você gastando R$22 por mês assinando a Gazeta do Povo, que ajuda a gente a produzir esses conteúdos de contraponto aqui no YouTube. Ou, se ainda não for o seu momento de ajudar, ajude pelo menos compartilhando e dando like nesse vídeo aqui. E agora, enfim, terminamos. Calma aí. Média 2, né? Com média 2, isso. É um dos piores filmes já registrado aqui, ficando um pouquinho acima de Lula, o Filho do Brasil. Vamos para as recomendações finais? Então vamos, calma aí. Recomendações. Não, é indicações, né? Indicações. Faz a vozinha. Vou fazer essa indicação. Faz aí você, porque você faz com a sua voz trovejante. Indicações. Muito melhor. Pô, eu vou começar as indicações porque eu tenho uma contraindicação. Vocês já sabem, eu vivo falando disso, mas eu gosto de assistir coisas em conjunto com a minha filha para tentar influenciar ela a ver coisas boas. E alguma das coisas lá da minha época, de 20 anos atrás, quando eu fazia pós-graduação de cinema, era um filme chamado Suspiria, que era um terror italiano que mostrava um outro jeito de fazer terror, e aquilo, para quem estudava cinema à época, eu nem sei se hoje isso já não virou demodê ou se continua cult. Na época era, né, você estudar o Dario Argento era algo cult. Pô, olha só como ele é exagerado. Ele era a versão Almodóvar do cinema core, assim, muita cor, muito exagero, e com um terror psicológico. E no Prime Video, no meio dessa lixarada toda que eu estou chafurdando aí nos últimos dias para trazer um conteúdo aqui de qualidade, assim, espero, para o leitor, eu vi que tinha um remake de Suspiria e falei, filha, vou te mostrar aqui cinema independente, cult, esses caras aqui são muito bons. E a gente começou a assistir e era terrível. Daí eu falei, não, mas vamos assistir o original. E a gente assistiu. E olha que é um filme de 1970 e qualquer coisa. A gente assistiu um filme cult italiano de 1970 e pouco, e que vergonha eu passei na frente da minha filha, ela olhando, e você tem certeza que você gosta disso? Envelheceu muito mal, é ruim. Então, não recomendo nem Suspiria, o clássico, muito menos o Suspiria, o remake. Se te falarem que é bom, não acredite. Deixa eu emendar aqui. Bem, eu também estava lá, ficava procurando, fiquei dando uma olhada, fazia tempo que eu não fazia isso, dos filmes adicionados recentemente na Amazon Prime. É Amazon Prime? Não, é HBO Max. E assim, tem lá 2 filmes do Capra, do Frank Capra, a gente já falou aqui, um dos melhores podcasts, né? Do A Felicidade Não Se Compra. E lá tem 2. Tem o Aconteceu Naquela Noite e Do Mundo Nada Se Leva. Que são, enfim, para quem gosta dos filmes do Capra, que tem um lado assim, mais otimista, tem uma reflexão assim, mais. Prefiro os filmes do Bodre. Meu Deus. Boa. Leitores, ouvintes, espectadores, comentem isso, por favor. Sem leve juízo aí. Eu adoro. Isso. Enfim, é isso. Frank Capra, da HBO Max, Aconteceu Naquela Noite, Do Mundo Nada Se Leva. E vejam o nosso podcast também, o Quarentena Cult, do A Felicidade Nos Compra. Só eu faço uma outra indicação agora, que é o Five Came Back, que também tem o Frank Capra, que é o esforço de Hollywood para tentar convencer a população americana
a mudar a opinião sobre a guerra. A população americana não esse queria que os documentário é Estados Unidos muito bom. não queria que os Estados Unidos fossem à guerra, na Segunda Guerra Mundial, e aí eles fazem todo um esforço de convencimento, filmes educativos e documentários para tentar mostrar como o nazismo era o maior mal do mundo e precisava ser combatido. E conseguem, né? Tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista cultural, que é o Frank Capra. Posso eu? Pode. Minha indicação hoje é muito singela, e é uma dessas séries que estão aí disponíveis para serem maratonadas. Wellington Paranormal? Não. A minha é mais convencional do que isso. Washington doidinho, prefiro. Não, é uma série que tá aí, é uma série de 2009. Eu acho que ela começou, se eu bem me lembro, em 2009. Mas o João Kleber. É, vai revelar no final qual que é a série. Eu tô aqui ansioso já. Mas para aí, calma aí. Para. Você vai saber ao final aqui. Depois da indicação do Jones. Não, tô brincando. Série de 2009, está disponível na Netflix. Community. Sitcom Community. Comunidade. Puta, achei meio chato essa série, aquela da universidade pública lá. Isso. Eu falei que era singela a minha indicação. Sitcom tem Você, Mag, que nome você daria se fosse para a série aqui no Brasil? Tipo, que nem lembra que Nip Tuck virou no SBT Estética? Acho que tinha que ser faculdade particular, alguma coisa assim. Mas é assim, tem alguns comediantes... A faculdade muito louca, né, cara? Esse era um dos grandes títulos portugueses. Não, mas é uma série, é uma sitcom, episódios bem curtos, tem muitos comediantes bons ali, início de carreira, o Donald Glover, por exemplo, que é um cara bem bom, tá ali começando. Tem o Chevy Chase, velho, já faz início de carreira. Papel ali. Alison Brie. Eu entendi Home Unit. Aí eu falei, nossa, eu nunca Community, Paulo. Community. Tá. Desculpe o meu inglês de Oxford. Não é. Eu não sei porquê. Você fez tanto comunidade. Community. Cara, você, Paulo, que é um cara que tem o inglês da Costa Leste, conflita um pouco com o inglês da Costa Oeste, que é o inglês do Ricardo Savag. Tem isso. Community, Paulo. Community. Community. Pô, isso é maravilhoso. É muito bom. Eu gosto pra caramba. Não, pronto, é isso aí. Quem gosta de sitcom, quer fazer binge watching, coisa divertida, um humor um pouquinho datado, metalinguagem para quem gosta. Mas bem divertido. O Evandro, infelizmente, não gostou, mas não é sempre que ele gosta dessas coisas que a gente indica, mas deu uma chance para o Community. São 6 temporadas, episódio muito rápido, assim, numa sentada assiste lá uns 6, 7. Engraçado, né? A gente não tem compatibilidade em humor, né? A gente tem compatibilidade em outras coisas, né? Em filmes, mas no humor, assim, eu ainda não assisti o Jean-Claude Van Johnson, então. É maravilhoso, Jean-Claude Van Johnson, aquele do A Noite Alucinante, que agora me fugiu o nome, aquele seriado é maravilhoso. Eu rio de praticamente qualquer coisa. Então. Cara, essa série Community chegou a ser bem grande, cara. Lá nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos chegou a ser bem grande essa série. Chegou a ser grande. Sim, ela ganhou um monte de prêmio. Community o Joel McHale, eu assisti um show dele em Montreal, né, no maior festival de comédia do mundo, que é aquele Just for Laughs. Ele é o show assim, o show de apresentação. Né? É o show de apresentação que já foi o Seinfeld, já foi o Steve Martin, já foi... Bem, grandes caras da comédia normalmente apresentam esse show de abertura do Just for Laughs, que é o maior festival do mundo. Lá tem os olheiros, né? Os caras, tipo... os olheiros das grandes redes de televisão vão lá, assistem o show e tal, os stand-ups dos caras. Tal. Eu vi o show do Joe em 2012. A recomendação do Jones é um show que ele viu em 2012. Não. Eu só tô falando que eu vi o coisa. Se vocês puderem voltar Você no gostou, tempo, Jones? Você já viu o Community? Gostou ou não gostou? Eu
curti a primeira e a segunda temporada, depois eu achei que ficou chato. Quando começa a sair o pessoal, né? Quando começa a sair um, sai o outro lá. Não, dizem que os caras odiavam o Chevy Chase nessa série, assim, os produtores, atores. É uma Isso história é a meio. história da vida do Chevy Chase, ele sempre foi odiado. Em todos os lugares o Chevy Chase foi odiado. Aliás, se é vocês assim. querem saber mais sobre o Chevy Chase, assistam Fútil e Inútil, ele aparece lá. Que é o Joel McHale que faz o papel do Chevy Chase, inclusive. Verdade. Eu vou indicar A Jornada de Vivo, tá disponível na Netflix para você que quer ver um filme com a família, filme bacana, com bastante emoção, bonitinho, os desenhos são legais. É um filme, a história de um macaquinho e do dono dele, lá o dono dele é o cantor, ele participa das apresentações e esse macaco sai numa jornada. Ele não é bem um macaco, ele tem um Jupará. Depois procura na internet que é um Jupará. E é bem bonitinho, pô, nível... Qual que é o nome? A Aventura, A Jornada de Vivo. Mas é com o bichinho de verdade? Não, é animação? Tipo Pixar, animação 3D. Ah, tá, porque eu Cara, não posso é bem bonitinho o filme, o roteiro é bem legal, nível Pixar, assim, de filme, nível Pixar, não é aquelas coisas... Jupará já desperta o interesse do Paulo, que ele já pensou, opa, personagem de novela dos anos 80, vou atrás. Tem vários nomes, Quincaju também é conhecido esse animal, Quincaju, Jupará, Macaco da Meia-Noite. É legal, bem bacana o filme. E é um filme que, curiosamente, um filme de animação que começa em Cuba. Começa em Cuba, um filme de animação, e o macaco tem que fugir com bote. Quase por aí. A grande mente por trás desse desenho é aquele Lin-Manuel Miranda, que, vou dizer, o cara é talentoso, porque ele teve muita participação ali no filme, ficou bem bacana. E é um filme assim, para assistir com as crianças, o desenho é bonito, a história é bonita, tem uma mensagem bacana e tal. Um episódio do Curb Your Enthusiasm com o Miranda que eu recomendo a todos. Muito bom. Ô, Jones, tem um Jupará atrás de você. Tem um Quincaju, né, cara? Grande Pablo Capilé, o cara do ninjismo. Esse daí enganou muita gente, né? Lembra? Esse enganou. E tá lá ainda. Esse enganou. Lembra dos Cubo Cards? Lembra dos golpes? Quem estava no jornalismo em 2013, o que teve de escutar que a nova imprensa... Meu Deus do céu, gente. Vocês não têm ideia. Leitor, vocês não têm ideia de como o jornalista queria muito que a Mídia Ninja fosse o novo jornal nacional, assim. Isso, nossa, escutei essa. Mídia Ninja... E ainda quando teve um dia que o Jornal Nacional usou uma imagem do Mídia Ninja, que foi, os caras só faltaram... Foi logo no começo dos protestos, segundo ou terceiro dia, quando teve a PM soltou balaço na galera, aí eles usaram a imagem da Mídia Ninja e explodiu. Aí os caras, a nova forma de fazer jornalismo mais cru nas ruas. Com celulares. Cara, esse pessoal... Quem que fala isso? Ninguém comentou da blogueirinha lá. Eu queria saber o que aconteceu com ela. Vou pesquisar depois. Qual blogueira? Não. Acho que é de um outro documentário que eu vi. Que ela fica fazendo... Estou aqui na manifestação, gente. Nossa, olha só. É muito absurdo. 20 centavos de aumento. Não é nesse? Confundi, então. É do Community esse daí. No protesto contra o reitor Dean lá. Que eu fui assistir outros documentários, né? Para ter base para discutir aqui, né? Para não ficar só no... Senhoras e senhores, encerramos por hoje. Voltaremos com mais um Quarentena Cult, né? Tem um episódio dessa semana. Na semana que vem estaremos aqui, então, feriado. Melhor não prometer, hein? Não vai ter feriado no Quarentena Cult. Estaremos de volta logo mais. Estou prometendo, hein? Fique conosco. Obrigado, especialmente a você que esteve conosco até agora. Assine a Gazeta do Povo. Mande e-mail para jonesr@gazetadopovo.br dizendo que você assiste o Quarentena Cult. Não. Manda e-mail se você quiser o link para assinar o jornal. Exatamente. Aí eu mando o link para você. Ganha o e-book. Você ganha o e-book As Atrocidades do Comunismo que não te contaram na história, mande.
Se você já é assinante e não recebeu o e-book, também mande e-mail para mim. Também. Caso contrário, não mande e-mail para mim. Não, tô brincando, pode mandar, é claro que pode. jonesr@gazetadopovo.com.br. Manda para o Paulo também. Paulo, qual que é o teu, Paulo? Paulo PJ. Paulo PJ, PJ de Pouzonov Júnior, não é que ele é pessoa jurídica. Não. É Paulo PJ, @gazetadopovo.com.br, que é laicos. Reclamando das piadas. Isso. Que Paulo PJ... Manda piadas para o Jones R. Ou piadas novas. Eu conto. Se você mandar a piada e for permitido nesse horário aqui, eu conto na próxima semana e digo o nome do nosso espectador que mandou. Mas a piada tem que ser tão ruim que ela seja boa. Então, tá entendendo? Faça novas piadas sobre cheques e outras tecnologias que não existem mais. Isso, boa. Cheque boi. Então, muito obrigado a todos, Evandro, Jones, Paulo, obrigado você. Até o próximo episódio do Quarentena Cult. Seja menos sério.